Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos filmes de ação gótica mais estilosos, caóticos e gloriosos dos anos 2000, Van Helsing, de 2004. Agora, se você viveu a era do cinema do início dos anos 2000, provavelmente lembra desse filme como um daqueles blockbusters ousados, com orçamento gigantesco, toneladas de CGI e uma história que misturava todos os monstros da Era de Ouro da Universal. Drácula, o monstro de Frankenstein, lobisomens e até o Sr. Hyde. Tudo em um único filme. Esse era Van Helsing. É o tipo de filme que foi detonado pela crítica, mas que o público ainda lembra com carinho. Ao longo dos anos, tornou-se um clássico culto peculiar. Parte de terror, parte de aventura, parte de comédia involuntária, mas completamente icônico em sua ambição. E hoje vamos desvendar tudo isso, desde sua história de produção conturbada até a atuação e os efeitos visuais que tentaram refinar o cinema gótico no início da era da computação gráfica. Este é Van Helsing como você nunca ouviu antes. Vamos voltar para 2004. A era dos super-heróis estava apenas começando, com Homem-Aranha 2 e X-Men 2 liderando o caminho. Os estúdios estavam desesperados para encontrar o próximo grande universo cinematográfico. Antes mesmo desse termo existir, a Universal Pictures tinha uma carta única na manga. Os monstros clássicos, Drácula, Frankenstein, o lobisomem, ícones que eles possuíam desde os anos 1930. Mas, em vez de fazer outro terror lento e atmosférico, a Universal decidiu apostar tudo em uma aventura de ação. Eles entregaram as rédeas para Stephen Sommers, o mesmo cara que nos deu A Múmia, de 1999, e O Retorno da Múmia, de 2001. Esses filmes eram divertidos, chamativos e cheios de carisma, e a Universal queria repetir o sucesso. A proposta de Sommers era insana. E se Van Helsing não fosse só um caçador de vampiros, mas o maior matador de monstros? Uma espécie de agente sobrenatural trabalhando para uma ordem secreta do Vaticano. E se ele tivesse que enfrentar todas as criaturas lendárias da Universal em uma única aventura gótica épica? Essa foi a ideia que recebeu sinal verde, resultando em um filme com um orçamento de 160 milhões de dólares, filmado por toda a Europa, recheado de CGI de ponta e efeitos práticos. A intenção era dar início a todo um universo de monstros da Universal, um tema que eles tentariam, e falhariam, em reviver mais tarde, com A Múmia de 2017. Vamos falar sobre o nosso protagonista. O astro de Van Helsing é Hugh Jackman, recém-saído do sucesso estrondoso como Wolverine nos filmes dos X-Men. A Universal queria um protagonista durão e carismático, que conseguisse encarar cenas de ação e ainda ficasse estiloso com um longo casaco de couro. O Van Helsing de Jackman não é o velho professor que conhecemos do universo de Drácula. Em vez disso, ele é reimaginado como um tipo de guerreiro amaldiçoado, parte besta, parte fora da lei, parte super-herói, que trabalha para uma ordem secreta do Vaticano que caça criaturas sobrenaturais em segredo, purificando o mundo em um monstro de cada vez. Ele é assombrado por pesadelos, e sua memória está misteriosamente ausente. Existe esse tema recorrente de redenção, de que ele ainda acha que talvez devesse ter e está em busca de salvação. Desde as primeiras cenas, Jackman irradia aquela energia clássica dos filmes de ação do início dos anos 2000, confiante, patriótico, com dose certa de peso emocional para fazer você se importar. É o tipo de papel que consolidou seu lugar como um ícone de ação, além do Wolverine. O filme começa com um prólogo incrível, filmado inteiramente em preto e branco, prestando homenagem aos filmes de monstros dos anos 1930. Vemos os aldeões invadindo o castelo de Frankenstein, enquanto o cientista louco tenta dar vida ao seu monstro. Tudo parece uma homenagem ao Frankenstein de James Whale, até mesmo as tochas e os raios. Mas aí o Sommers virou jogo. O próprio Drácula aparece, revelando que está financiando os experimentos de Frankenstein para seus próprios propósitos sombrios. É assim que o filme nos avisa. Esqueça tudo que sabíamos sobre esses personagens.
Daniel reescrevendo as Highlands. É uma jogada ousada e estilosa, aquele tipo de momento cinematográfico de tirar o fôlego que avisa ao público que vem algo diferente por aí. Quando o título explode na tela, acompanhado pela trilha sonora estrondosa de Alan Silvestre, você já sabe na hora que sutileza não vai ser o foco aqui. Vai ser algo operático. Vamos ser sinceros, sutileza não é o forte de Van Helsing. Esse filme vive do exagero. Castelos gigantes, monstros em CGI, frases de efeito épicos e ângulos de câmera que parecem saídos direto de um quadrinho. Mas isso também faz parte do seu charme. Stephen Sommers não estava tentando fazer um terror cult. Ele queria criar uma aventura de sessão da tarde, uma experiência cinematográfica emocionante, tipo o Indiana Jones encontra Castlevania, com toda a sua atmosfera gótica e criaturas fantásticas. E quando você assiste com esse olhar, o tom exagerado, as cenas de ação grandiosas, os diálogos marcantes, tudo faz sentido de repente. Van Helsing não quer te assustar, ele quer te empolgar. É por isso que ainda é divertido de assistir hoje em dia. Mesmo que alguns dos efeitos em CGI do começo dos anos 2000 não tenham envelhecido tão bem. Uma das coisas mais fascinantes sobre Van Helsing é como ele previu, sem querer, a obsessão de Hollywood por universos cinematográficos. Em um único filme, Sommers colocou Drácula, o monstro de Frankenstein, o lobisomem, o Sr. Hyde e até as 3 noivas vampiras de Drácula. São 5 monstros icônicos em uma só história. Um crossover que a Universal tentaria repetir 30 anos depois com a Múmia de 2017, como o início de seu universo sombrio. Mas Van Helsing fez isso primeiro, e embora tenha sido bagunçado, foi ambicioso. A abordagem do filme para a construção de mundo, a sede do Van Helsing, os gadgets de caça-monstros, o folclore antigo, tudo grita potencial para uma franquia. Você consegue ver as sementes do universo cinematográfico moderno bem aqui. Ao lado de Jackman, o filme traz Kate Beckinsale como Anna Delirious, uma princesa da Transilvânia e caçadora de monstros por mérito próprio. O trabalho dela, acabar com a maldição da família, destruindo Drácula de uma vez por todas. Beckinsale, já famosa por Anjos da Noite, encaixa perfeitamente aqui. Destemida, intensa e teatral na medida certa para combinar com a energia do filme. A química dela com Jackman é pura. Bem, não exatamente romântica no sentido tradicional, mas cheia daquela vibe de aventura que você vê nos filmes de ação à moda antiga. E aí temos Richard Roxburgh como Drácula. Ele teatral, excêntrico e gloriosamente descontrolado. Uma atuação que divide o público, mas que combina perfeitamente com o tom gótico do filme. Porque Drácula não é discretamente sedutor, ele é um vampiro popstar. Só dentes afiados, gestos exagerados e explosões emocionais. Ele não sussurra, ele grita, e de algum jeito isso funciona. Sommers e sua equipe de design foram com tudo no design de produção. Cada cenário parece feito à mão, desde castelos imensos no topo de montanhas até catacumbas subterrâneas cheias de engrenagens e cruzes. A paleta de cores é puro romantismo gótico, pretos, cinzas, prateados e explosões de carmim. Cada quadro parece uma pintura. O diretor de fotografia Alain Delille, conhecido por ET e o Império do Sol, dá ao filme um fluxo luminoso e de outro mundo. Aquele tipo de visual de fantasia suave que parece teatral em vez de realista. É um filme que sabe que é fantasia e abraça isso sempre de desculpas. Agora vamos falar de CGI, porque Van Helsing foi lançado bem no ponto de virada em que os efeitos visuais estavam evoluindo mais rápido do que os cineastas conseguiam acompanhar. A equipe da Industrial Light and Magic trabalhou em centenas de cenas digitais, de tudo, desde transformações de lobisomens até vampiros parecidos com morcegos. Algumas dessas cenas ainda impressionam até hoje. A noiva de Drácula voando pelo céu, por exemplo. Ou a cena de transformação, em que a pele se rasga e vira pelo. Outros momentos, nem tanto. E partes em que o CGI parece coisa de videogame. Mas isso também faz parte do charme do início dos anos 2000. Lembre-se, essa era a mesma época de Matrix Reloaded e Homem-Aranha 2.
Todo mundo estava experimentando com efeitos digitais e Van Helsing merece crédito por ultrapassar os limites, mesmo que a tecnologia ainda não estivesse totalmente pronta. O compositor Alan Silvestri, o gênio por trás de Volta para o Futuro e Os Vingadores, entrega aqui uma das trilhas mais subestimadas de sua carreira. A música em Van Helsing é grandiosa, com metais marcantes, tambores pulsantes e corais góticos. Ela foi feita para fazer cada cena parecer épica. Mesmo quem não gosta do filme costuma admitir que a trilha sonora é incrível. É ela que dá ao filme essa energia operística. Você pode fechar os olhos, ouvir o tema principal e imediatamente imaginar heróis de caça correndo em meio a tempestades de raios. No final do primeiro ato, Van Helsing já estabeleceu seu mundo, sua história e o que está em jogo. Já conhecemos nosso herói, nosso vilão e as regras desse espetáculo gótico maluco. E goste ou não do filme, você tem que admitir que ele não desperdiça um segundo. É ousado, é insano e é um exemplo perfeito da ambição dos blockbusters no início dos anos 2000. Quanto mais, melhor. Então esse é o nosso ponto de partida, o nascimento do caçador de monstros moderno, a criação de um padrão cinematográfico décadas à frente do seu tempo, e o início de um dos aventureiros mais estilosos que a Universal já usou criar. Certo, as velas estão acesas, a tempestade está chegando, e nosso herói de sobretudo de couro está prestes a mergulhar de cabeça no caos monstruoso que tornou Van Helsing inesquecível. Esta parte cobre o trecho do meio do filme, a jornada até a Transilvânia, os confrontos com monstros e todos os momentos intensos dos personagens que fazem do filme parecer uma história em quadrinhos gótica ganhando vida. Depois do prólogo, cortamos para Van Helsing em Roma, catacumbas cheias de fumaça, cantos em latim, paredes repletas de relíquias. É como entrar no quartel-general de um MI6 sobrenatural. Conhecemos seu parceiro, Carl, interpretado por David Duncan, o mesmo cara que fez o Caramel em Lord of the Rings. Carl é um nerd engraçado que inventa engenhocas, bestas, ganchos de escalada, granadas de água benta. Ele é basicamente o que do James Bond e Van Helsing. O Vaticano os envia para a Transilvânia para deter o Conde Drácula, que aparentemente está usando as pesquisas de Frankenstein para fazer algo horrível. Eles são informados de que não se trata apenas de matar um vampiro, mas de salvar almas, clássicas apostas de filme de ação religiosa. Van Helsing aceita, arruma suas bolsas, lâminas giratórias e embarca em uma aeronave com visual steampunk, clima instantâneo de filme de aventura, nuvens de tempestade, relâmpagos e um herói emoldurado contra a lua. Quando ele aterrissa, somos atingidos pela clássica visão de mundo gótico. A Transilvânia aqui não é nada quieto ou sutil, é uma sobrecarga cinematográfica. Névoa por toda parte, telhados tortos, lobos voando, aldeões agarrando flechões como se estivessem fazendo teste para a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 2. Os moradores da cidade odeiam forasteiros instantaneamente. Eles foram aterrorizados por gerações pelo Drácula e suas noivas. No momento em que Van Helsing entra, dá para sentir que ele é tanto salvador quanto excluído. Ana Valéris faz sua grande entrada aqui, espada em punho, lâmina grossa o bastante para cortar granito. Ela é a última da família amaldiçoada que jurou destruir Drácula ou morrer tentando. A troca de facas deles define o tom. Missão séria, tensão divertida. Dá para sentir o respeito mútuo por trás de todo revirar de olhos. Justo quando os aldeões começam a simpatizar com nossos heróis, o céu escurece. Entra em cena um dos momentos mais marcantes do filme, o ataque das noivas vampiras. Estavam eles. As 3 noivas de Drácula surgem das nuvens, gritando em meio aos relâmpagos. Cada uma tem um esquema de cores distinto, vermelho, branco e dourado, rodopiando como fogos de artifício mortais. O CGI pode ser do início dos anos 2000, mas a energia é incomparável. Elas arrebentam janelas, agarram aldeões e transformam a praça em puro caos. Van Helsing dispara flechas de besta como se tivesse numa sequência gótica de John Wick.
Carl tenta abençoar tudo com câncer. E Ana salta pelos telhados, brandindo espadas. É caótico, barulhento e glorioso. A sequência termina com uma das noivas empalada por uma lança da igreja, em um momento tão horripilante quanto operístico. Os moradores da cidade comemoram. As noivas restantes giram e desaparecem. Pela primeira vez, Van Helsing e Anna percebem que talvez realmente tenham uma chance de lutar. Enquanto isso, Drácula se isola em seu castelo gelado, uma mistura de arquitetura gótica com um design alienígena, cheio de lanças de metal e chamas azuis. Ele não está de luto pela noiva que perdeu. Ele está furioso porque ela morreu antes que seu grande plano pudesse se concretizar. Aqui vem a revelação. Drácula precisa da força vital do monstro de Frankenstein para dar vida aos seus filhos, milhares de larvas de vampiro ainda não nascidas. É isso mesmo que você ouviu. Bebês vampiros pendurados em casulos dentro de cápsulas elétricas. Ciência maluca misturada com mitologia do terror. Entra o subenredo do lobisomem. Descobrimos que o irmão de Anna, Walter, foi mordido enquanto caçava um lobisomem. Drácula o mantém escravizado, usando-o como uma arma. Isso transformou o filme em uma história de vida dupla trágica. Van Helsing precisa matar monstros, mas Anna quer salvar alguém que ama. Van Helsing, Anna e Carl seguem em direção ao castelo de Drácula. No caminho, temos um vislumbre da mitologia da Europa Oriental. Moinhos de vento que também funcionam como laboratórios. Pontes sobre florestas esculpidas sem fim que parecem vivas. Cada cenário parece ter sido construído a partir de pesadelos e adereços de ópera. Dá para perceber que a equipe de produção se divertiu criando um mundo onde cada árvore tem um rosto e toda sombra esconde algo antigo. O tom oscila entre aventura pulp e romance trágico. Em uma cena, Carl pode estar atrapalhado com explosivos, na próxima, Anna aparece silenciosamente de luto pelo irmão. É uma montanha russa de tons, mas funciona porque o filme assume seu próprio eixo. Na metade do caminho, o filme muda de marcha e entra totalmente no modo monstro contra monstro. Van Helsing enfrenta o Wolf nas ruínas de um castelo encharcado de chuva. A sequência de transformação de homem para besta foi inovadora em 2004. Em vez de um corte com fade ou dissolução, a pele do lobisomem literalmente se rasga e se reforma em tempo real. É fantasioso e ainda impressiona hoje em dia. A luta é ao mesmo tempo brutal e trágica. Van Helsing não quer matá-lo, Anna implora para que ele se componha, mas a maldição fez. Walking morre, selando o caminho de vingança de Anna. É melodramático, mas sincero, exatamente o que faz o romance gótico prosperar. Finalmente vemos o plano mestre de Drácula em ação. Ele e suas 3 noivas se divertem entre milhares de descendentes parecidos com morcegos, em um estilo clássico de desenho animado. Um raio atinge a maquinaria da bobina de Tesla. É a versão de Frankenstein das capas de álbuns de heavy metal. A atuação de Roxburgh aqui assume completamente o papel de vilão operístico, com os braços abertos, risadas ecoando pelos corredores e a capa rodopiando como uma sombra líquida. Ele não quer apenas governar, ele quer viver desafiando a ordem divina. É extravagante, crítico e fascinante, e é aqui que o filme surpreende as pessoas. O monstro de Frankenstein, interpretado por Sherlock Holmes, não é um vilão. Ele é inteligente, articulado e gentil, uma criatura presa entre a ciência e a alma. Van Helsing inicialmente o vê como uma abominação a ser destruída, mas logo percebe que ele é a chave para deter Drácula. As cenas deles juntos são discretamente comovetes. O monstro fala sobre Deus e solidão. Van Helsing escuta, dividido entre o dever e a empatia. É uma pausa rara em meio ao caos, lembrando a gente de que por trás de todo esse espetáculo existe um coração. Se você perguntar aos fãs qual cena define Van Helsing, muitos apontam para a perseguição de carruagem. Imagina isso, trilhas de montanha cobertas de neve,
cavalos galopando a toda velocidade, relâmpagos no céu e 3 carruagens diferentes atravessando as florestas. As noivas de Drácula atacam pelo ar, enquanto Van Helsing dispara estacas de prata a cavalo. Carl se agarra ao banco de trás, gritando, e Anna luta corpo a corpo no teto. Uma aula de mestre no caso dos blockbusters dos anos 2000. Tudo prático, misturado com cenários em CG, dublês de verdade aprimorados com paisagens digitais. Parece que Indiana Jones foi jogado dentro de um filme de monstros. No final, uma das noivas está morta. Anna é capturada e o monstro está inconsciente. A tensão só aumenta, tanto literalmente quanto emocionalmente. De volta ao castelo de Drácula, Anna acorda cercada por luz de velas em um ambiente gótico. Drácula a recebe não como presa, mas como igual. Ele a tenta com a imortalidade, dizendo que ambos estão ligados por uma maldição e pelo destino. O diálogo, sem citar literalmente, soa como uma dança, onde perigo e sedução se entrelaçam perfeitamente. Kate Beckinsale transmite todo o conflito interno, medo, nojo, fascínio. Não é romântico, mas é hipnotizante. É um lembrete de que o poder de Drácula é tanto psicológico quanto sobrenatural. Enquanto isso, Van Helsing e Carl resgatam o monstro de Frankenstein, mas são emboscados pelos capangas de Drácula. No meio do caos, Van Helsing é mordido por um lobisomem. O conflito interno dele reflete o tema central do filme: controle versus corrupção. Um homem consegue manter sua alma quando se torna aquilo que mais odeia? É uma construção de mito simples, mas eficaz. Enquanto a maldição começa a consumi-lo, Van Helsing corre para salvar Anna e destruir Drácula antes do nascer da lua, no prazo final antes de sua transformação completa. Temos uma montagem frenética de preparativos. Carl misturando poções, Frankenstein rezando por perdão e Anna afiando estacas. A sensação de desgraça iminente é forte. O tom muda de aventura para tragédia operática. O terceiro ato é basicamente uma longa sinfonia de trovões, fogo e emoção. Van Helsing invade o palácio de gelo de Drácula. Relâmpagos cortam o céu enquanto o monstro livra da torre. O design de produção vai com tudo. Pontes de vidro, engrenagens girando, chamas refletindo no gelo. Quando Drácula e Van Helsing finalmente se enfrentam, a luta é mais mítica do que realista. Garras contra presas, energia de anjo versus demônio. O conflito deles não é só físico, é moral. 2 imortais amaldiçoados tentando decidir o que merece viver. E então o filme nos entrega um dos seus visuais mais ousados. Van Helsing se transformando completamente em lobisomem. A transformação espelha a anterior da Valkyria, mas é mais rápida, mais dolorosa, como se o destino estivesse se cumprindo. Drácula grita, encantado. Só um lobisomem pode me matar. É uma ironia poética, o caçador se tornando justamente aquilo que é poderoso bastante para destruir o diabo que ele persegue. A batalha final atravessa vitrais, lagos congelados e pontes despedaçadas. É bagunçada, barulhenta e absolutamente espetacular. Quando Van Helsing mata Drácula, a maldição o domina. Ele está a segundos de se perder completamente quando Anna intervém com um antídoto criado por Carl. Ao salvá-lo, ela sacrifica sua própria vida, um final gótico digno da literatura do século XIX. O que vem depois é silêncio. O sol nascendo sobre a Transilvânia, abelhas zumbindo, fumaça subindo da terra. Van Helsing crema o corpo de Anna, observando seu espírito acender, sem diálogos, apenas música. A trilha de Alan Silvestre cresce, cheia de uma esperança melancólica. Carl observa de longe, enquanto Van Helsing cavalga rumo ao horizonte, finalmente em paz. A maldição se foi, mas a solidão permanece. Nas nuvens ele vê Anna e seus irmãos sorrindo. Uma libertação simbólica. É um desfecho agridoce. O caçador de monstros busca o mundo, mas nunca pode fazer parte dele. Um final clássico de herói gótico. Então, essa é a história. Um turbilhão de monstros, corações partidos e um espetáculo sem limites.
Van Helsing não tenta ser sutil ou realista, ele tenta ser nítido. Cada quadro foi feito de cinema, e mesmo quando o CGI incomoda, a paixão por trás de tudo inevitavelmente transparece. Espantamos vampiros, ouvimos cavalos caídos gemendo, e vimos que o Jackman criar pelos em câmera lenta. Vamos voltar e falar sobre como Van Helsing realmente ganhou vida, porque a história por trás desse filme é quase tão vil quanto a do próprio filme. Lá no começo dos anos 2000, a Universal Pictures olhou para o sucesso de A Múmia e pensou: temos uma mina de ouro de monstros, por que não juntar todos eles? Eles detêm os direitos de Drácula, do monstro de Frankenstein, do lobisomem, da múmia, do homem invisível, dos assustadores, roucos e altos, que basicamente inventaram o terror de Hollywood em 1913. O diretor Stephen Sommers vê Van Helsing como uma espécie de sucessor espiritual dos filmes da múmia, só que com um tom mais sombrio e gótico. Ele queria um universo cinematográfico antes mesmo da Marvel juntar os Vingadores. A Universal adorou a ideia. Eles deram a ele, Nazir Bajor, carta branca para criar um mundo onde cada monstro puxava para um lado. A ideia era simples, as casas pequenas eram estreitas. Cada criatura tinha o seu próprio propósito. Spoiler, isso nunca aconteceu, por causa da ambição, do excesso, das reviravoltas e dessa reputação de predictibilidade. Como uma criança brincando com bonecos de ação, puro ativismo, silêncios teatrais. Já dissemos em entrevistas que, se você fizer o upload, a equipe de cientistas precisa de tudo e de um mod, e a pistola precisa da equipe de cientistas. Queria registrar aquele mesmo sábado. Energia inegável para uma nova geração. Ele próprio vestia barro puro, não exatamente sutil, mas repleto de coração. Cada linha terrível. Com clássicos do gênero pulp, Destiny, Redemption e Monsters with Souls. Segundo relatos, no set de filmagem, Thomas mantinha uma energia alta, elevando o nível de funcionamento físico dos zeladores durante a cena de ação. Queríamos que os atores sentissem o ritmo e a aceleração. Por isso, tantas cenas parecem quadrinhos de HQ, porque o diretor disse que a reviravolta originalmente considerou outras opções. Pense em um típico astro de ação dos seus 20 e poucos anos, como Russell Crowe ou até mesmo Brandon Cassidy. Mas o desejo era tanto por alguém fisicamente impossível e emocionalmente acessível que acabou sendo abraçado. Jack, recém-saído do Ace Mountain, então assistiu aos astros de ação em ascensão do momento. Ele valorizava o talento criativo dela e aquela rara habilidade de expressar grandes emoções sem parecer fácil. Além disso, ele ficava ótimo com um sobretudo branco e longo, algo crucial para o teatro gótico. Jack Ma interpretou Palons. O coordenador de dublês, Andy Chin, fez a maioria das suas próprias cenas. Dizem que ele achou Van Helsing mais exaustivo do que Woodward. Em parte por causa dos figurinos pesados, em parte por todas as cenas de cavalgada e lutas com serra. Em entrevistas, ele descreveu o papel como uma alma atormentada em busca de perdão. É por isso que, mesmo no meio do caos do CGI, você consegue perceber uma linha emocional contínua. Kate Beckinsale tinha acabado de terminar Underworld quando assinou o contrato. Ela, basicamente, foi de uma guerra de vampiros para outra, mas em Van Helsing pôde interpretar o outro lado, uma guerreira humana, em vez de uma sobrenatural. O figurino dela, espartilhos, calças de couro e botas de salto alto, virou ícone instantaneamente, mas era brutalmente desconfortável. Mackenzie brincou que mal conseguia respirar enquanto filmava a cena de luta. Ainda assim, ela trouxe garra e elegância, fazendo Ana Valérios parecer uma verdadeira heroína gótica, e não uma donzela indefesa.
O sotaque dela no filme virou meme, mas aquele tom transilvano exagerado foi uma escolha proposital. Sommers queria aquele clima dos antigos filmes de monstros de Hollywood. Escalar o livro de Rock como Conde Drácula talvez tenha sido uma das decisões mais ousadas do filme. Ele não era um nome conhecido do grande público. Ele era um respeitado ator australiano de teatro, conhecido por Moulin pelo trabalho de Shakespeare. Sommers incentivou a interpretar como um vilão de ópera rock. Foi exatamente isso que recebemos. O Drácula de Roxbury não é bom. Ele incorpora e de alguma forma faz tudo soar muito emocional, como se ecoasse por uma catedral. Os críticos ficaram divididos, mas os fãs adoraram. Até hoje, quando as pessoas citam Van Helsing, quase sempre há alguma coisa que o Roxburgh disse na tela. O ator de teatro Sherlock Hensley trouxe uma carga emocional inesperada ao monstro. Na verdade, ele já tinha interpretado o mesmo papel em Jovem Frankenstein, o musical, antes de gravar este filme. Isso sim é versatilidade. A maquiagem protética dele levava mais de 4 horas por dia para ser feita. O design foi modernizado, mais respeitoso. Pele remendada, asas verdes brilhantes, engenhocas mecânicas embutidas no sangue dele. Summers queria que ele parecesse ao mesmo tempo trágico e tecnologicamente avançado, um símbolo vivo da arrogância humana. Os dilemas de Hensley dão ao filme sua espinha dorsal a não será. Ele não tem muito tempo de tela, mas toda cena em que aparece tem peso. O designer de produção Alan Cameron, que também trabalhou em A Múmia e A Colina Escarlate, transforma os estúdios da Drake em um vasto playground gótico. Eles constroem aldeias inteiras, castelos e catedrais. Do zero! Cenários práticos, não telas verdes. A aldeia transilvana, por si só, abrangia vários hectares com verdadeiras estruturas de madeira, barro e pedra. Máquinas de chuva encharcavam o local diariamente para manter as pedras da calçada lisas e com aspecto cinematográfico, enquanto o castelo do Drácula misturava a arquitetura real com extensões em miniatura e computação gráfica. Esferas congeladas, cachoeiras, pontes suspensas, baús apicais. O objetivo visual, beleza e ameaça, no mesmo quadro. Cada porta, janela e coluna ecoa formas de cruz ou asas de morcego. Essa assimetria obsessiva é o que faz o filme parecer visualmente consistente, mesmo nas cenas mais apressadas. A figurinista Gabriele Vespucci, famosa por A Época da Inocência, criou uma mistura da Europa do século XIX com fantasia de histórias em quadrinhos. O traje de Van Helsing inclui elementos do Velho Oeste, como um pistoleiro com um simbolismo sacerdotal, braille branco, fivelas de prata e cintos de chumbo cruciformes. O guarda-roupa de Anna contrasta essa escuridão com 12 tons e bordados que remetem ao folclore do leste europeu. O guarda-roupa de Drácula, por sua vez, muda constantemente, com sedas esvoaçantes, casacos que lembram armaduras e detalhes metálicos. Isso faz com que ele pareça parte inseto, parte aristocrata. Até as noivas têm visuais únicos, asas de penas, pedras preciosas e cabelo esculpido como uma casa. Esses figurinos são o motivo pelo qual o filme ainda domina o cosplay de Halloween. 20 anos depois, o círculo se fecha. O diretor de fotografia Alan Deville filmou um longa em 35mm tradicional, misturando filtros de difusão suave com contraluz intensa, para dar aquele brilho de pintura. Ele e Sommers queriam que tudo parecesse romântico, não realista. Por isso, cada raio de luar parece teórico. Cada chama de vela parece sobreposta.
As cenas noturnas usam azuis frios e prateados. As cenas diurnas brilham com dourados quentes. É um atalho visual para pureza versus corrupção. Um truque emprestado dos clássicos filmes de terror da Hammer. A ILM cuidou da maior parte do trabalho digital, com o apoio do Tapete Studio e da Veta Digital. A transformação em lobisomem foi uma das sequências mais complexas que a ILM já havia tentado até então. Eles usaram camadas de músicas semelhantes sobre a pelagem digital, algo que filmes posteriores como Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban iriam aprimorar. As noivas de Drácula exigiram efeitos híbridos. Atrizes em Viorix combinadas com criaturas de morcego capturadas por movimento. As cenas de transformação em que os rostos delas ondulam no meio da luta ainda impressionam bastante para a tecnologia de 2004. Até mesmo os menores detalhes, como os reflexos cintilantes no olhar de Drácula, foram renderizados manualmente, quadro a quadro. Para se ter uma ideia, cada tomada ampla do castelo levava quase 2 semanas para ser renderizada nos computadores da época. O coordenador de dublês, Andy Tick, encarava as lutas como sequências de dança. Cada movimento de arma acompanhava as batidas da trilha de Silvestre, dando à ação o ritmo que você sente. Jackman treinou com estilo. Combate corpo a corpo e equitação durante 6 meses. A cena de Mackenzie e a luta de espadas foram ensaiadas com um treinador renomado da Royal Academy of Dramatic Art de Londres. O interessante é que Sommers evitou violência excessivamente sangrenta. Ele queria espetáculo, não gore. Por isso, até as lutas mais brutais parecem estilizadas, cheias de energia e não grotescas. Alan Silvestre compôs quase 2 horas de trilha sonora original, gravada com uma orquestra de 100 músicos. E claro, seu tema principal alterna entre metais heróicos e motivos de violino assombrosos, criando aquele clima de aventura operística. Cada monstro tem seu próprio motivo musical. Drácula recebe cordas agitadas e tons de órgão. As cenas do monstro usam violoncelos graves e sinos de igreja. Quando as batalhas de Helsing pulsavam com tímpanos e fanfarras de metais, Showers na verdade adicionou várias sequências à música de Silvestre, em vez de acrescentar a trilha depois. Uma verdadeira inversão que ajuda o ritmo a soar natural. A fotografia principal durou quase 9 meses, de agosto de 2002 a maio de 2003, principalmente em Praga, com filmagens em locações das florestas da Itália e nas altas montanhas Tártaro, na Eslováquia. O clima era brutal, com chuva constante e noites quase congelantes. Convidados e equipe chamaram de o filme mais molhado de todos os tempos. Grandes cenários foram construídos em estúdios, mas muitos exteriores usaram castelos reais, incluindo o Castelo Pantheon e uma floresta do século XIII, que serviu como a casa ancestral de Ana. Até mesmo as cenas nas Montanhas Nevadas usaram neve falsa prática, misturada com papel, polpa e sal, uma referência aos métodos antigos de Hollywood. O filme teve mais de 1.400 cenas com efeitos visuais, o dobro do número de O Retorno da Múmia. A pós-produção levou quase 1 ano. Os editores Bob Deskey e Kelly Matsuto trabalharam em sistemas duplos de edição. Rolos digitais e de filme ao mesmo tempo, a mixagem de som usou novos formatos Dolby Digital EX para fazer o rugido do monstro girar ao redor das caixas de som do cinema. Foi um dos primeiros filmes completos a experimentar a ilusão de áudio 360. A Universo investiu pesado na divulgação. Trailers completos antes de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, um videogame promocional para PlayStation 2 e Xbox, uma minissérie prelúdio no canal Sci-Fi chamada Van Helsing, a Avaliação de Londres, até potes de mel de colecionador rotulados como abençoados pelo apicultor de Roma. Sim, era tudo isso mesmo. Os pôsteres destacavam a silhueta de Jackman contra a lua,
com a besta em punho, uma marca instantaneamente reconhecível. Quando Van Helsing estreou em maio de 2004, cercado de enorme curiosidade, teve uma abertura forte nas bilheterias, arrecadando mais de 50 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Mas os críticos foram duros. As críticas diziam que era barulhento, exagerado e parecia um parque temático digital. Não. O público, porém, se divertiu. O filme ultrapassou 300 milhões de dólares mundialmente, mais do que suficiente para ser considerado um sucesso comercial, mesmo que as continuações tenham sido discretamente engavetadas. A Universal planejou spin-offs como Drácula, EO 1 e Van Helsing 2, mas ambos fracassaram. O estúdio ficou preocupado que o público tivesse migrando para os super-heróis em vez da fantasia gótica. Ironicamente, 10 anos depois, eles tentaram de novo, com o Dark Universe, só para tropeçar mais uma vez. Ainda assim, os filmes de Sommers continuam sendo o que mais chega perto disso, de um verdadeiro crossover de monstros como vimos nos anos 1940. O DVD e o Blu-ray deram uma nova vida a Van Helsing. Os extras incluíam bastidores das gravações, a sessão de gravação de Sylvester e, surpreendentemente, um comentário do diretor, bem sincero. Os fãs descobriram o quanto de trabalho prático havia por trás do CGI, e a apreciação foi crescendo aos poucos. No final dos anos 2010, youtubers de cinema e fãs nostálgicos começaram a revisitar o filme como o último grande blockbuster gótico. É bagunçado, sim, mas é sincero, e esse é o seu charme secreto. Você consegue ver as digitais de Van Helsing todo lugar. A série Castlevania da Netflix pegou emprestado seu tom gótico steampunk, e jogos como The Order 1886 e Bloodborne compartilham essa mistura de experiências. Terror e aventura de ação, até mesmo reboots modernos como The Witcher, ecoam esse mesmo equilíbrio entre atmosfera sombria, heroísmo e monstros. Pode não ter gerado continuações, mas silenciosamente moldou a estética do gênero por anos. No fim das contas, Van Helsing 2004 é o excesso cinematográfico destilado, um filme feito com entusiasmo sem limites, produção belíssima e zero moderação. É por isso que ele se tornou um cult favorito. Ele representa uma época em que os estúdios arriscavam alto, quando a aventura gótica comandava o verão dos blockbusters. Orçamentos e trabalho artesanal ainda dividiam espaço com as primeiras experimentações em CGI. Por trás das capas e criaturas havia uma equipe de centenas de pessoas construindo algo maior que a vida. Uma carta de amor ao cinema de monstros que, de alguma forma, sobreviveu a críticas devastadoras e saiu do outro lado, pulsando de vida. Até aqui, acompanhamos a ação, desvendamos a produção e conhecemos toda a mistura de monstros do início dos anos 2000. Agora é a hora de desacelerar e conversar sobre por que esse filme ainda permanece na memória das pessoas. Porque por trás das lâminas giratórias e da iluminação gótica, Van Helsing na verdade esconde uma mistura surpreendentemente rica de ideias sobre fé, culpa, transformação e o desejo humano de conquistar aquilo que nos assusta. Van Helsing não está apenas matando monstros. Ele está constantemente lutando contra versões de si mesmo. Ele é um homem cujo trabalho é a pureza, mas é assombrado pelos pecados que vêm com a violência. É isso que o torna interessante. Ele é uma contradição ambulante, protetor e destruidor ao mesmo tempo. O filme transforma a caça aos monstros em um espelho para a mortalidade do mundo real. Cada vilão que ele enfrenta representa uma fraqueza humana diferente. Ganância, obsessão, orgulho, e no final ele percebe que a pureza é impossível sem compaixão. De certa forma, trata-se menos de matar o mal e mais de compreendê-lo. O filme começa com o Van Helsing já trabalhando para uma ordem sagrada. Mas ele perdeu suas memórias, a metáfora máxima para a anusia espiritual. Ele luta pelo céu, mas não consegue se lembrar do próprio caminho para a salvação. Esse mistério dá combustível emocional à história.
Ao longo do filme, ele age por instinto, fazendo o bem sem saber o motivo. O filme aborda a fé, fazer o que é certo mesmo quando não há garantia de clareza. E quando ele finalmente conquista uma espécie de paz no final, não é porque encontrou respostas, mas porque encontrou empatia. A ficção gótica clássica costuma misturar horror com teologia. Somers pega esse tradicional e injeta adrenalina, cruza água benta, cantos em latim. Elas estão em toda parte, mas não como sermões, são ferramentas. A fé se torna física, algo que você arremessa, carrega ou acende. É ridículo no melhor sentido, uma espiritualidade de filme de ação, mas também reflete o fascínio do início dos anos 2000 por transformar mito em espetáculo. Estávamos entrando na era em que teologia e fantasia começaram a se misturar novamente. A magia constante do tempo. Citação de Da Vinci, quando House surfa bem nessa onda da cultura pop. O subenredo do lobisomem não tá ali só para variar os monstros. É o coração do simbolismo do filme. A maldição que o infecta acontece quando House o força a encarar aquilo que ele passou a vida toda tentando erradicar, o animal interior. Toda vez que ele resiste à transformação, é sobre autocontrole. Era o seu instinto. Toda vez que ele fede, é sobre aceitar a imperfeição. A ideia de que só um monstro pode matar outro monstro soa como um sermão cinematográfico. Às vezes, curar o mundo exige abraçar nossos instintos mais sombrios, mas por uma causa justa. A criatura de Frankenstein traz a consciência para o filme. É a prova de que criação e pecado podem coexistir. Um ser criado pela arrogância, mas capaz de bondade. Sua presença lembra Van Helsing de que a linha entre pecador e santo é tênue como papel. Quando ele implora pela vida, o público de repente percebe que a empatia do filme se estende até mesmo aos chamados monstros. Esse pequeno fio de humanidade eleva toda a experiência para além de uma diversão passageira. O Drácula aqui não é sutil, ele é operístico, o ego personificado. Mas por trás da teoria reside um comentário inteligente. Ele representa a corrupção da imortalidade, o desejo de viver sem consequências. Sua obsessão em criar vida através da ciência em vez do amor é a inversão da ordem divina. É o progresso humano transformado em blasfêmia, e muito mais. Drácula não bebe apenas sangue. Ele suga o significado da existência, alimentando-se de tudo. Isso agrada. É por isso que a derrota dele parece mais espiritual do que física. O Valerius Diana personifica a beleza intergeracional. Sua família jurou matar Drácula por séculos, e esse juramento a define. Ela luta não apenas contra monstros, mas também contra a maldição da expectativa. Quando ela morre, cumprindo a missão de sua família, é trágico, mas também assustador. Sua linhagem finalmente chega ao fim. É um clássico do gênero gótico, um sacrifício que quebra um ciclo. Em termos modernos, ela é o último elo de uma tradição doentia aprendendo a deixar ir. Lembre-se de toda aquela maquinaria maluca no covil do Drácula. Não é um design aleatório, é um comentário sobre a ansiedade tecnológica do início dos anos 2000. Eletricidade, engrenagens e relâmpagos são mostrados como algo milagroso e monstruoso ao mesmo tempo. A ciência de Frankenstein dá origem à vida, mas também dá um novo poder à morte. O filme foi lançado justamente quando o CGI, internet e biotecnologia estavam transformando o cotidiano. É como se Somers usasse imagens do século XIX para falar sobre a inquietação do século XXI. O analista da humanidade, Tinko Ring, sempre perguntando: podemos antes de devemos? Van Helsing segue o modelo do herói grego, amaldiçoado por sua própria excelência. Ele é o melhor no que faz, mas essa mesma habilidade o isola. Cada vitória causava afastamento.
cada monstro derrotado adiciona mais um fantasma à sua consciência. É por isso que o final tem um tom melancólico. Ele salva o mundo, mas não pode permanecer nele. O preço do serviço divino é o mesmo tom que você vê depois em personagens como Batman ou Geralt de Rivia. O arquétipo do guardião solitário e o arco de redenção funcionam quando o sacrifício parece estranho, e Van Helsing acerta esse equilíbrio. A morte de Anna redime sua linhagem, enquanto a misericórdia de Van Helsing com o monstro redime sua própria alma. Até mesmo a queda de Drácula redime a humanidade ao remover um parasita da criação. O tema é claro. A salvação não tem a ver com pureza. Tem a ver com compaixão sob pressão. E é por isso que, apesar de todo o caos, o filme te deixa estranhamente animado. Para um blockbuster do início dos anos 2000, Van Helsing dá a ela um grau surpreendente de protagonismo. Anna não está esperando para ser resgatada. Ela resgata os outros. Ela luta, planeja e discute de igual para igual. Sim, o figurino é impraticável para um filme de fantasia, mas a importância narrativa dela se destaca em comparação com outros filmes do gênero da época. O relacionamento dela com Van Helsing é construído com base no respeito mútuo e não como uma recompensa romântica. Uma mudança pequena, mas notável para 2004. O alívio cômico do Cal pode parecer bobo à primeira vista, mas é fundamental. Ele traz o filme pro chão, lembrando o público de respirar entre os gritos. A coragem atrapalhada dele reflete a gente, pessoas normais, presas em situações impossíveis, sobrevivendo com sorte e decência. Esse equilíbrio entre a escuridão e a lezeza é parte do motivo pelo qual Van Helsing continua sendo um filme que vale a pena rever. Não é só melancolia gótica, é diversão gótica. Dar o nome Gabriel ao herói não é por acaso. Na tradição cristã, o arcanjo Gabriel traz mensagens divinas e anuncia mudanças. O nosso Van Helsing carrega esse simbolismo. Ele é o mensageiro do julgamento, aquele que anuncia os finais. Até mesmo o lugar da sua memória perdida. Dentro dessa ideia, um anjo caído em forma humana, redescobrindo seu propósito através da luta mortal. É uma narrativa mítica vestida com couro de blockbuster. Uma das linhas mais sutis do filme é como a identidade molda a moralidade. Quando Helsing não se lembra de seus pecados, ainda assim sente o peso do tema. Pergunta cinematográfica: se você esquecesse seu passado, ainda seria responsável por ele? Ao escolher a misericórdia no presente, elas estão acesas, a tempestade está chegando, e nosso herói de sobretudo de couro está prestes a mergulhar de cabeça no caos monstruoso que tornou Van Helsing inesquecível. Esta parte cobre o trecho do meio do filme, a jornada até a Transilvânia, os confrontos com monstros e todos os momentos intensos dos personagens que fazem do filme parecer uma história em quadrinhos gótica ganhando vida. Depois do prólogo, cortamos para Van Helsing em coma, catacumbas cheias de fumaça, cantos em latim, paredes repletas de relíquias. É como entrar no quartel-general de um MI6 sobrenatural. Conhecemos seu parceiro, Carl, interpretado por David Benham, o mesmo cara que fez o Caramel em Lord of the Rings. Carl é um nerd engraçado que inventa engenhocas, bestas, ganchos de escalada, granadas de água benta. Ele é basicamente o que no James Bond e Van Helsing. O Vaticano os envia para a Transilvânia para deter o Conde Drácula, que aparentemente está usando as pesquisas de Frankenstein para fazer algo horrível. Eles são informados de que não se trata apenas de matar um vampiro, mas de salvar almas, clássicas apostas de filme de ação religiosa. Van Helsing aceita, arruma suas bestas, lâminas giratórias e embarca em uma aeronave com visual steampunk, clima instantâneo de filme de aventura, nuvens de tempestade, relâmpagos e um herói emoldurado contra a lua. Quando ele aterrissa, somos atingidos pela clássica visão de mundo gótico. A Transilvânia aqui não é nada quieto ou sutil, é uma sobrecarga cinematográfica.
Névoa por toda parte, telhados tortos, lobos voando, aldeões agarrando colchões como se estivessem fazendo teste para a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 2. Os moradores da cidade odeiam forasteiros instantaneamente. Eles foram aterrorizados por gerações pelo Drácula e suas noivas. No momento em que Van Helsing entra, dá para sentir que ele é tanto salvador quanto excluído. Ana Valéris faz sua grande entrada aqui, espada em punho, lâmina grossa e bastante para cortar granito. Ela é a última da família amaldiçoada que jurou destruir Drácula ou morrer tentando. A troca de facas deles define o tom. Missão séria, tensão divertida. Dá pra sentir o respeito mútuo por trás de todo o revirar de olhos. Justo quando os aldeões começam a simpatizar com nossos heróis, o céu escurece. Entra em cena um dos momentos mais marcantes do filme, o ataque das noivas vampiras. Lá vão eles. Os 3 noivos de Drácula surgem das nuvens, gritando em meio aos relâmpagos. Cada uma tem um esquema de cores distinto, vermelho, branco e dourado, rodopiando como fogos de artifício mortais. O CGI pode ser do início dos anos 2000, mas a energia é incomparável. Elas arrebentam janelas, agarram aldeões e transformam a praça em puro caos. Van Helsing dispara flechas de besta como se estivesse numa sequência gótica de John Wick. Carl tenta abençoar tudo que alcança. Diana salta pelos telhados, brandindo espadas. É caótico, barulhento e glorioso. A sequência termina com uma das noivas empalada por uma lança da igreja, em um momento tão horripilante quanto turístico. Os moradores da cidade comemoram. As noivas restantes giram e desaparecem. Pela primeira vez, Van Helsing e Anna percebem que talvez realmente tenham uma chance de lutar. Enquanto isso, Drácula se isola em seu castelo gelado, uma mistura de arquitetura gótica com um design alienígena, cheio de lanças de metal e chamas azuis. Ele não está de luto pela noiva que perdeu. Ele está furioso porque ela morreu antes que seu grande plano pudesse se concretizar. Aqui vem a revelação. Drácula precisa da força vital do monstro de Frankenstein para dar vida aos seus filhos. Milhares de larvas de vampiro ainda não nascidas. É isso mesmo que você ouviu. Bebês vampiros pendurados em casulos dentro de cápsulas elétricas. Ciência maluca misturada com mitologia do terror. Entra o subenredo do lobisomem. Descobrimos que o irmão de Anna, Walter, foi mordido enquanto caçava um lobisomem. Drácula o mantém escravizado, usando-o como uma arma. Isso transformou o filme em uma história de vida dupla trágica. Van Helsing precisa matar monstros, mas Anna quer salvar alguém que ama. Van Helsing, Anna e Carl seguem em direção ao castelo de Drácula. No caminho, temos um vislumbre da mitologia da Europa Oriental. Moinhos de vento que também funcionam como laboratórios. Pontes sobre florestas esculpidas sem fim que parecem vivas. Cada cenário parece ter sido construído a partir de pesadelos e adereços de ópera. Dá para perceber que a equipe de produção se divertiu criando um mundo onde cada árvore tem um rosto e toda sombra esconde algo antigo. O tom oscila entre aventura pulp e romance trágico. Em uma cena, Carlo pode estar atrapalhado com explosivos, na próxima, Anna aparece silenciosamente de luto pelo irmão. É uma montanha russa de tons, mas funciona porque o filme assume seu próprio eixo. Na metade do caminho, o filme muda de marcha e entra totalmente no modo monstro contra monstro. Van Helsing enfrenta o Wolf nas ruínas de um castelo encharcado de chuva. A sequência de transformação de homem para besta foi inovadora em 2004. Em vez de um corte com fade ou dissolução, a pele do lobisomem literalmente se rasga e se reforma em tempo real. É fantasioso e ainda impressiona hoje em dia. A luta é ao mesmo tempo brutal e trágica. Van Helsing não quer matá-lo, Anna implora para que ele se contenha, mas a maldição fez. Walking morre, selando o caminho de vingança de Anna. É melodramático, mas sincero, exatamente o que faz o romance gótico prosperar.
Finalmente vemos o plano mestre de Drácula em ação. Ele e suas 3 noivas se divertem entre milhares de descendentes parecidos com morcegos, em um estilo clássico de desenho animado. Um raio atinge a maquinaria da bobina de Tesla. É a versão de Frankenstein das capas de álbuns de heavy metal. A atuação de Roxburgh aqui assume completamente o papel de vilão operístico, com os braços abertos, risadas ecoando pelos corredores e a capa rodopiando como uma sombra líquida. Ele não quer apenas governar, ele quer viver desafiando a ordem divina. É extravagante, crítico e fascinante, e é aqui que o filme surpreende as pessoas. O monstro de Frankenstein, interpretado por Charlotte Heston, não é um vilão. Ele é inteligente, articulado e gentil, uma criatura presa entre a ciência e a alma. Van Helsing inicialmente o vê como uma abominação a ser destruída, mas logo percebe que ele é a chave para deter Drácula. As cenas deles juntos são discretamente comovantes. O monstro fala sobre Deus e solidão. Van Helsing escuta, dividido entre o dever e a empatia. É uma pausa rara em meio ao caos, lembrando a gente de que, por trás de todo esse espetáculo, existe um coração. Se você perguntar aos fãs qual cena define Van Helsing, muitos apontam para a perseguição de carruagem. Imagina isso, trilhas de montanha cobertas de neve, cavalos galopando a toda velocidade, relâmpagos no céu e 3 carruagens diferentes atravessando as florestas. As noivas de Drácula atacam pelo ar, enquanto Van Helsing dispara estacas de prata a cavalo. Carl se agarra ao banco de trás, gritando, e Anna luta corpo a corpo no teto. Uma aula de mestre no caos dos blockbusters dos anos 2000. Tudo prático, misturado com cenários em CG, dublês de verdade aprimorados com paisagens digitais. Parece que Indiana Jones foi jogado dentro de um filme de monstros. No final, uma das noivas está morta. Anna é capturada e o monstro está inconsciente. A tensão só aumenta, tanto literalmente quanto emocionalmente. De volta ao castelo de Drácula, Anna acorda cercada por luz de velas e um ambiente gótico. Drácula a recebe não como presa, mas como igual. Ele atenta com a imortalidade, dizendo que ambos estão ligados por uma maldição e pelo destino. O diálogo, sem citar literalmente, soa como uma dança, onde perigo e sedução se entrelaçam perfeitamente. Kate Beckinsale transmite todo o conflito interno, medo, nojo e fascínio. Não é romântico, mas é hipnotizante. É um lembrete de que o poder de Drácula é tanto psicológico quanto sobrenatural. Enquanto isso, Van Helsing e Carl resgatam o monstro de Frankenstein, mas são emboscados pelos capangas de Drácula. No meio do caos, Van Helsing é mordido por um lobisomem. O conflito interno dele reflete o tema central do filme: controle versus corrupção. Um homem consegue manter sua alma quando se torna aquilo que mais odeia? É uma construção de mito simples, mas eficaz. Enquanto a maldição começa a consumi-lo, Van Helsing corre para salvar Anna e destruir Drácula antes do nascer da lua, o prazo final antes de sua transformação completa. Temos uma montagem frenética de preparativos. Carl misturando poções, Frankenstein rezando por perdão e Anna afiando estacas. A sensação de desgraça iminente é forte. O tom muda de aventura para tragédia operática. O terceiro ato é basicamente uma longa sinfonia de trovões, fogo e emoção. Van Helsing invade o palácio de gelo de Drácula. Relâmpagos cortam o céu enquanto o monstro livra da torre. O design de produção vai com tudo. Pontes de vidro, engrenagens girando, chamas refletindo no gelo. Quando Drácula e Van Helsing finalmente se enfrentam, a luta é mais mítica do que realista. Garras contra presas, energia de anjo versus demônio. O conflito deles não é só físico, é moral. 2 imortais amaldiçoados tentando decidir o que merece viver. E então o filme nos entrega um dos seus visuais mais ousados. Van Helsing se transformando completamente em lobisomem. A transformação espelha a anterior da Valkyria,
mas é mais rápida, mais dolorosa, como se o destino estivesse se cumprindo. Drácula grita, encantado. Só um lobisomem pode me matar. É uma ironia poética, o caçador se tornando justamente aquilo que é poderoso bastante para destruir o diabo que lhe pertence. A batalha final atravessa vitrais, lagos congelados e pontes despedaçadas. É bagunçada, barulhenta e absolutamente espetacular. Quando Van Helsing mata Drácula, a maldição o domina. Ele está a segundos de se perder completamente quando Ana intervém com um antídoto criado por Carmen. Ao salvá-lo, ela sacrifica sua própria vida, um final gótico digno da literatura do século XIX. O que vem depois é silêncio. O sol nascendo sobre a Transilvânia, abelhas urdindo, fumaça subindo da terra. Van Helsing trema o corpo de Ana, observando seu espírito acender, sem diálogos, apenas música. A trilha de Alan Silvestre cresce, cheia de uma esperança melancólica. Carl observa de longe, enquanto Van Helsing cavalga rumo ao horizonte, finalmente em paz. A maldição se foi, mas a solidão permanece. Nas nuvens ele vê Ana e seus irmãos sorrindo, uma libertação simbólica. É um desfecho agridoce. O caçador de monstros busca o mundo, mas nunca pode fazer parte dele. Um final clássico de herói gótico. Então, essa é a história. Um turbilhão de monstros, corações partidos e um espetáculo sem limites. Van Helsing não tenta ser sutil ou realista. Ele tenta ser nítido. Cada quadro foi feito de cinema. E mesmo quando o CGI incomoda, a paixão por trás de tudo inevitavelmente transparece. Espantamos vampiros, ouvimos cavalos caídos gemendo, e vimos que o Jackman criar pelos em câmera lenta. Vamos voltar e falar sobre como Van Helsing realmente ganhou vida, porque a história por trás desse filme é quase tão vil quanto a do próprio filme. Lá no começo dos anos 2000, a Universal Pictures olhou para o sucesso de A Múmia e pensou: temos uma mina de ouro de monstros, por que não juntar todos eles? Eles detêm os direitos de Drácula, do monstro de Frankenstein, do lobisomem, da múmia, do homem invisível, dos assustadores, roucos e altos, que basicamente inventaram o terror de Hollywood em 1913. O diretor Stephen Sommers vê Van Helsing como uma espécie de sucessor espiritual dos filmes da múmia, só que com um tom mais sombrio e gótico. Ele cria um universo cinematográfico antes mesmo da Marvel juntar os Vingadores. A Universal adorou a ideia. Eles deram a ele, Nazir Bajor, carta branca para criar um mundo onde cada monstro puxava para um lado. A ideia era simples, as casas pequenas eram estreitas. Cada criatura tinha o seu próprio propósito. Spoiler, isso nunca aconteceu, por causa da ambição, do excesso, das reviravoltas e dessa reputação de predictibilidade. Como uma criança brincando com bonecos de ação, puro ativismo, silêncios teatrais. Já dissemos em entrevistas que, se você fizer o upload, a equipe de cientistas precisa de tudo e de um mod, e a pistola precisa da equipe de cientistas. Queria registrar aquele mesmo sábado. Energia inegável para uma nova geração. Ele próprio vestia barro puro, não exatamente sutil, mas repleto de coração. Cada linha botija. Com clássicos do gênero pulp, Destiny, Redemption e Monsters with Souls. Segundo relatos, no set de filmagem, Thomas mantém uma energia alta, elevando o nível de funcionamento físico dos zeladores durante a cena de ação. Queríamos que os atores sentissem o ritmo e a aceleração. Por isso, tantas cenas parecem quadrinhos de HQ, porque o diretor disse que a reviravolta originalmente considerou outras opções. Pense em um típico astro de ação dos seus 20 e poucos anos, como Russell Crowe ou até mesmo Brandon Cassidy. Mas o desejo era tanto por alguém fisicamente impossível e emocionalmente acessível que acabou sendo abraçado. Jack, recém-saído do Ace Mountain, então assistiu aos astros de ação em ascensão do momento. Ele valorizava o talento criativo dela,
e aquela rara habilidade de expressar grandes emoções sem parecer fácil. Além disso, ele ficava ótimo com um sobretudo branco e longo, algo crucial para o teatro gótico. Jack Ma interpretou Palons. O coordenador de dublês, Andy Chin, fez a maioria das suas próprias cenas. Dizem que ele achou Van Helsing mais exaustivo do que Woodbury, em parte por causa dos figurinos pesados, em parte por todas as cenas de cavalgada e lutas com serra. Em entrevistas, ele descreveu o papel como uma alma atormentada em busca de perdão. É por isso que, mesmo no meio do caos do CGI, você consegue perceber uma linha emocional contínua. Kate Beckinsale tinha acabado de terminar Underworld quando assinou o contrato. Ela, basicamente, foi de uma guerra de vampiros para outra, mas em Van Helsing pôde interpretar o outro lado, uma guerreira humana, em vez de uma sobrenatural. O figurino dela, espartilhos, calças de couro e botas de salto alto, virou ícone instantaneamente, mas era brutalmente desconfortável. Mackenzie brincou que mal conseguia respirar enquanto filmava a cena de luta. Ainda assim, ela trouxe garra e elegância, fazendo Ana Valérios parecer uma verdadeira heroína gótica, e não uma donzela indefesa. O sotaque dela no filme virou meme, mas aquele tom transilvano exagerado foi uma escolha proposital. Sommers queria aquele clima dos antigos filmes de monstros de Hollywood. Escalar o livro de Rock como Conde Drácula talvez tenha sido uma das decisões mais ousadas do filme. Ele não era um nome conhecido do grande público. Ele era um respeitado ator australiano de teatro, conhecido por Moulin Rouge, pelos trabalhos de Shakespeare. Sommers sempre incentivou a interpretar como um vilão de ópera rock. Foi exatamente isso que recebemos. O Drácula de Roxbury não é bom. Ele interpreta, e de alguma forma faz tudo soar muito emocional, como se atuasse por uma catedral. Os críticos ficaram divididos, mas os fãs adoraram. Até hoje, quando as pessoas citam Van Helsing, quase sempre é alguma coisa que o Roxburgh disse na tela. O ator de teatro Sherlock Hensley trouxe uma carga emocional inesperada ao monstro. Na verdade, ele já tinha interpretado o mesmo papel em Jovem Frankenstein, o musical, antes de gravar este filme. Isso sim é versatilidade. A maquiagem protética dele levava mais de 4 horas por dia para ser feita. O design foi modernizado, mais respeitoso. Pele remendada, asas verdes brilhantes, engenhocas mecânicas embutidas no sangue dele. Summers queria que ele parecesse ao mesmo tempo trágico e tecnologicamente avançado, um símbolo vivo da arrogância humana. Os dilemas de Hensley dão ao filme sua espinha dorsal a no será. Ele não tem muito tempo de tela, mas toda cena em que aparece tem peso. O designer de produção Alan Cameron, que também trabalhou em A Múmia e A Cordona Escarlate, transforma os estúdios da Drake em um vasto playground gótico. Eles constroem aldeias inteiras, castelos e catedrais. Do zero! Cenários práticos, não telas verdes. A aldeia transilvana, por si só, abrangia vários hectares com verdadeiras estruturas de madeira, barro e pedra. Máquinas de chuva encharcavam o local diariamente para manter as pedras da calçada lisas e com aspecto cinematográfico, enquanto o castelo do Drácula misturava a arquitetura real com extensões em miniatura e computação gráfica. Esferas congeladas, cachoeiras, pontes suspensas, baús apicais. O objetivo visual, beleza e ameaça, no mesmo quadro. Cada porta, janela e coluna ecoa formas de cruz ou asas de morcego. Essa assimetria obsessiva é o que faz o filme parecer visualmente consistente, mesmo nas cenas mais apressadas. A
figurinista Gabriele Vespucci, famosa por a época da inocência, criou uma mistura da Europa do século XIX com fantasia de histórias em quadrinhos. O traje de Van Helsing inclui elementos do Velho Oeste, como um pistoleiro com um simbolismo sacerdotal, braille branco, fivelas de prata e cintos de chumbo cruciformes. O guarda-roupa de Anna contrasta essa escuridão com 12 tons e bordados que remetem ao folclore do leste europeu. O guarda-roupa de Drácula, por sua vez, muda constantemente, com sedas esvoaçantes, casacos que lembram armaduras e detalhes metálicos. Isso faz com que ele pareça parte inseto, parte aristocrata. Até as noivas têm visuais únicos, asas de penas, pedras preciosas e cabelo esculpido como uma casa. Esses figurinos são o motivo pelo qual o filme ainda domina o cosplay de Halloween. 20 anos depois, o círculo se fecha. O diretor de fotografia Alan Deville filmou um longa em 35mm tradicional, misturando filtros de difusão suave com contraluz intensa, para dar aquele brilho de pintura. Ele e Sommers queriam que tudo parecesse romântico, não realista. Por isso, cada raio de luar parece teórico. Cada chama de vela parece sobreposta. As cenas noturnas usam azuis frios e prateados. As cenas diurnas brilham com dourados quentes. É um atalho visual para pureza versus corrupção. Um truque emprestado dos clássicos filmes de terror da Hammer. A ILM cuidou da maior parte do trabalho digital, com o apoio do Tapete Studio e da Veta Digital. A transformação em lobisomem foi uma das sequências mais complexas que a ILM já havia tentado até então. Eles usaram camadas de música semelhantes sobre a pelagem digital, algo que filmes posteriores como Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban iriam aprimorar. As noivas de Drácula exigiram efeitos híbridos. Atrizes em Viorix, combinadas com criaturas de morcego capturadas por movimento. As cenas de transformação em que os rostos delas ondulam no meio da luta ainda impressionam bastante para a tecnologia de 2004. Até mesmo os menores detalhes, como os reflexos cintilantes no olhar de Drácula, foram renderizados manualmente, quadro a quadro. Para se ter uma ideia, cada tomada ampla do castelo levava quase 2 semanas para ser renderizada nos computadores da época. O coordenador de dublês, Andy Tick, encarava as lutas como sequências de dança. Cada movimento de arma acompanhava as batidas da trilha de Silvestre, dando à ação o ritmo que você sente. Jackman treinou com Sheila. Combate corpo a corpo e equitação durante 6 meses. A cena de Mackenzie e a luta de espadas foram ensaiadas com um treinador renomado da Royal Academy of Dramatic Art de Londres. O interessante é que Sommers evitou violência excessivamente sangrenta. Ele queria espetáculo, não gore. Por isso, até as lutas mais brutais parecem estilizadas, cheias de energia e não grotescas. Alan Silvestre compôs quase 2 horas de trilha sonora original, gravada com uma orquestra de 100 músicos. E claro, seu tema principal alterna entre metais heróicos e motivos de violino assombrosos, criando aquele clima de aventura operística. Cada monstro tem seu próprio motivo musical. Drácula recebe cordas agitadas e tons de órgão. As cenas do monstro usam violoncelos graves e sinos de igreja. Quando as batalhas de Helsing pulsavam com tímpanos e fanfarras de metais, Showers na verdade adicionou várias sequências à música de Silvestre, em vez de acrescentar a trilha depois. Uma verdadeira inversão que ajuda o ritmo a soar natural. A fotografia principal durou quase 9 meses, de agosto de 2002 a maio de 2003, principalmente em Praga, com filmagens em locações das florestas da Itália e nas altas montanhas Tártaro, na Eslováquia. O
clima era brutal, com chuva constante e noites quase congelantes. Convidados e equipe chamaram de o filme mais molhado de todos os tempos. Grandes cenários foram construídos em estúdios, mas muitos exteriores usaram castelos reais, incluindo o Castelo Pantheon e uma floresta do século XIII, que serviu como a casa ancestral de Anna. Até mesmo as cenas nas Montanhas Nevadas usaram neve falsa prática, misturada com papel, polpa e sal, uma referência aos métodos antigos de Hollywood. O filme teve mais de 1.400 cenas com efeitos visuais, o dobro do número de O Retorno da Múmia. A pós-produção levou quase um ano. Os editores Bob Deskey e Kelly Matsuto trabalharam em sistemas duplos de edição. Rolos digitais e de filme ao mesmo tempo, a mixagem de som usou novos formatos Dolby Digital EX para fazer o rugido do monstro girar ao redor das caixas de som do cinema. Foi um dos primeiros filmes completos a experimentar a ilusão de áudio 360. A Universal investiu pesado na divulgação. Trailers completos antes de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, um videogame promocional para PlayStation 2 e Xbox, uma minissérie prelúdio no canal Sci-Fi chamada Van Helsing, a Avaliação de Londres, até potes de mel de colecionador rotulados como abençoados pelo apicultor de Roma. Sim, era tudo isso mesmo. Os pôsteres destacavam a silhueta de Jackman contra a lua, com a besta em punho, uma marca instantaneamente reconhecível. Quando Van Helsing estreou em maio de 2004, cercado de enorme curiosidade, teve uma abertura forte nas bilheterias, arrecadando mais de 50 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Mas os críticos foram duros. As críticas diziam que era barulhento, exagerado e parecia um parque temático digital. O público, porém, se divertiu. O filme ultrapassou 300 milhões